pessoal, essa é a segunda parte do nosso quinto episódio do podcast Y-Pop, onde a gente estava comentando a respeito dos clipes icônicos que fizeram história no nosso universo pop. E estávamos comentando no primeiro episódio a respeito do show da Lady Gaga. E vocês voltem aí o episódio para poder vocês darem uma ouvida e entenderem um pouco melhor, pegarem, né, para não ficarem no ar aqui, né, na segunda parte. Terminamos de falar da Lady Gaga, mas falou da gente falar de Telefone, que é o clipe, assim, super aguardado pelos fãs da Lady Gaga para ter uma continuidade. Que ela fez a participação com a Beyoncé, e foi um clipe, assim, histórico, né? Porque muitos fãs criavam ali uma narrativa de paparazzi, em que a personagem, ela sofre um acidente e depois ela volta para poder matar o namorado que cometeu o acidente dela. E em Telefone ela é a personagem, né, pelos que muitos fãs especulam aí, que é a personagem que está presa. E a Beyoncé é a companheira dela, a amiga dela, que vai resgatá-la da prisão. Um clipe ali, né, que ainda fala, né, continue, vai continuar em algum momento, já tem aí muitos anos que a gente está esperando essa continuação. Uns 10 anos. Vamos falar um pouco sobre esse clipe. Então, sobre o Telefone, é uma coisa interessante que vale pontuar aqui também, que, como sempre, todos os clipes da Lady Gaga vêm também com uma historinha, né, contada desde o início, que ela está presa e tem aqueles looks icônicos dela, com aquele sobretudo com esse cornão, com as latinhas no cabelo. Babyliss. Exatamente. Aquele óculos de cigarros que, inclusive, no show recente dela, todo mundo basicamente que era o Little Monster estava utilizando um óculos, aquele estilo, tanto no The Fame quanto esse óculos de Telefone. Também tem a questão também daquela roupa dela, não é roupa, né? Aqueles fios de não ultrapasse da polícia, dela. Né? Não ultrapasse. E também a gente tem que falar também sobre os looks da Beyoncé, que ela estava muito pináculo. Muito linda. Tipo assim, e tem toda a questão, além do look, só igual eu falei, né? Que ela tava presa, aí a Beyoncé foi lá pegar ela na prisão, e elas estavam comendo um steak. Então, tipo assim, eu acho bacana. E pegando um gancho no que Maria falou sobre a questão do Telefone 2, já é confirmado. Tanto que a Lady Gaga, na coletiva de imprensa de meia, ela confirmou. Quanto também na apresentação recente da turnê de Beyoncé, ela postou um teaserzinho sobre esse clipe. Então vem aí, galera. Gente, não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, mas ou tá daqui aí. 20 anos. Ou daqui 20 anos. Agora, eu não sei se todo mundo sabe, mas Telefone foi uma música que a Gaga fez e que ela fez pra Britney. E a Britney também descartou, tá? Gente! Imagina a Britney Spears cantando essa música. Seria lindo. E era pro álbum Circles, inclusive. Esse álbum é E muito foi bom. produzido pelo Benny Blanco. Fechou lá atrás. Gente, olha, muitas curiosidades aí, né? Gente, ó, inclusive, percebendo. em Telefone, pra mim a parte icônica é quando a Beyoncé canta. Nossa senhora, essa parte eu fico só voltando, porque tudo, a bicha. Gente, ela cantando, enquanto isso a Lady Gaga tá fazendo a receitinha dela bem clean, só com um pouquinho de veneno. Ai, ó, lindo, lindo. A parte da Beyoncé que eu gosto no clipe é quando ela fala com o cara que sabia que ele ia pegar o mel dela porque ele era um egoísta. Nossa, gente, todo mundo sonhando ali, ó, com esse segundo clipe, vai ser... Tomara. Mas aí que vem aquela questão. Tomara que... Precisava. Por que não manteve no primeiro só, né? Porque pode ser que o segundo venha, mas não vinha com o mesmo impacto, né? Tem essa questão. Mas é bom, tomara que venha com saúde, né? Eu só acredito na hora que postar. Com certeza. Postou aqui, bora lá assistir. Porque essa conversa aí que aqui vai vir. Então, eu não acredito, não. Pra mim é tudo um bando de mentirosa. A Lady Gaga adora inventar um fico. Ela adora pra mim é um bando de mentirosa. Eu só vou acreditar na hora que tiver postar. A Gaga é fã. E uma coisa unânime. Telefone é melhor que a videofone. Nossa, videofone é totalmente dispensável. Gente, juro que eu nem lembro. Videofone é da Beyoncé, né? Também. Com ela, é feat dela, tá? Gente, e ela totalmente esquecível. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Também, talvez seja não sei se é polêmica.
Mas, nossa, em videofone, Beyoncé, 10 a 0 Lady Gaga. Lady Gaga é um palitinho, Beyoncé entregando. Mas a música da Não, Beyoncé, mas né? igual, por exemplo, essa música de telefone também é de Lady Gaga. E a Beyoncé ela aparece muito. Mas Tem essa questão. a gente, não é nem questão assim de aparecer, não. Pra mim é porque a música é ruim mesmo. É porque é uma diferença nos estilos. Sabe? Beyoncé, icônica, linda, maravilhosa, mas videofone. Vamos lembrar gente. que a Beyoncé, ela tem a base no R&B, né? Que é o Rhythm and Blues, que são músicas ali que são, ela pega muito assim desde o início a base dela da música negra americana, norte-americana, muito disso, tanto que a gente falou também sobre os clipes anteriores, né? As músicas, né? No primeiro episódio a gente comentou sobre ela abraçar a negritude dela mesmo, né? As raízes dela, tanto que temos Formation. Exatamente. Que E a gente já pode fazer o link para ela agora. foi, porque Formation foi o que ela jogou pra... Tá vendo? Ó, lá atrás, ó. Foi Formation que ela jogou na cara das pessoas, assim, eu sou negra, aceitem, tipo assim, né? Então, A bicha é boa. veio o clipe com Formation. A bicha é boa mesmo. E é pra ser diferente mesmo, porque a base delas é diferente. Agora, pra mim, um clipe mesmo icônico, pra mim, é o de 5 Letras. Porque não tem, assim, grandes edições nenhuma, mas só o fato dela tá ali dançando e tá em preto e branco, sei lá, acho que aqui E o Kanye West ter tomado o prêmio da Taylor Swift. Pois é. Gente, Deveria ter continuado com esse prêmio tomado. gente, foi assim, ó, maravilhoso. Mas Information, gente. Tô ligando aqui pra Marcela falar agora. Olha o link. Então, Formation é uma música dela que eu gosto bastante. E dá pra perceber algumas cenas que ela usa o documentário de New Orleans, né? Que é aquela cidade que ela fala muito da música, que teve uma enchente lá, prejudicou muitos moradores, tanto que aquela cena que ela está sendo afundada no carro tem a ver com essa enchente também. E também tem algumas cenas que ela dança dentro da piscina pública. E que tem aquela questão de que as piscinas públicas elas não eram construídas em bairros negros. Então tem toda uma representação. Nossa, do Beyoncé, maravilhosa. Foi esse, parece uma piada, mas foi um divisor de águas na carreira dela, porque foi quando ela reforçou, né? E muita gente abriu os olhos para isso. Ela é negra, ela vai voltar para essas raízes dela ali na música, na estética. Tanto que depois ela fez a apresentação de Formation em um dos... da propaganda do Super Bowl. Foi com Formation, ela cantou também. Foi, com aquela roupa dela com maiô. Com as meninas de Panteras Negras, né? Que foi um movimento cultural e que foi polêmico, né? E de protesto, né? Das mulheres negras. Acho que foi dos anos 60, 70. Então foi assim, a música em si já ela é bem impactante e veio aí com um clipe para poder jogar na cara das pessoas, tanto que o protesto com o carro da polícia, que ela tá no carro da polícia ali para poder ela protestar, teve a questão do Black Lives Matter, que teve um movimento, acho que foi em 2020, que foi quando lançou o Formation. Lançou a música. Assim, eu sou péssima, gente. Eu lembro que foi mais ou menos, foi assim, faz um tempo, eu não tenho certeza se foi... Mas o movimento veio e ela abraçou aquela causa ali e, né, reforçou. Eu sou isso também, eu faço parte dessa comunidade. A Beyoncé é maravilhosa. Desde nova, eu lembro de ver uma foto dela, ela falando que ela se inspirava muito no Brasil, que ela gostava muito do Brasil. Era uma revista Veja, não lembro quando. Minha mãe assinava. Do antiga. Então, assim, eu só olhava a revista para procurar matérias que tinham a ver com TV, cultura, cinema. Então, né, desde pequena a gente já começa a perceber o que a gente gostava, né? Se interessava. E aí, eu lembro dela falando isso. Tinha uma reportagem sobre ela quando ela tinha acabado de sair do Destiny Child. E, tipo assim, é interessante ver porque você vê que a Beyoncé, ela traz realmente muito significado nas músicas dela. E tem essa música de Formation, tem Sem Goleiros também, que ela traz muito significado,
que inclusive ela só tinha um maiô e um fundo branco. E a gente pode, tipo assim, usar também como referência os próprios lançamentos dela recentes. O ato 1 e o ato 2, onde, tipo assim, ela está ressignificando a música, que não é somente música para branco, que negro pode sim cantar country, que negro pode sim cantar música pop, pra viado e tal. Então, tipo assim, e aí, tipo assim, ela, olha, linda. E falando sobre a questão do Brasil que Maria falou, inclusive tem tipo cortes na internet, onde, tipo assim, no ato 1, nos shows dela, ela vinha e falava assim, Brasil in the house, toda hora, Brasil in the house. Eu gosto demais de Beyoncé, pra mim, quando ela tem uma... Vou entrar aqui, né, uma performance que ela faz com a Nicki Minaj, acho que postou Flawless. Gente, sei lá, não sei, no dia que eu escutei essa música e tem aquele discurso maravilhoso sobre feminismo e tudo. Ai, gente, no dia que eu assisti, eu lembro até hoje, eu assim, arrepiada assistindo essa dançando. Eu, eu quero ser dançarina de Beyoncé. A gente já pode puxar também falando sobre diva, falando sobre Rihanna. E aí, gente, só um adendo. Eu sou cadelinha da Versace e da Vivienne Westwood. Elas todas de Versace, puro luxo. Luxo. E vamos falar de Rihanna. O puro luxo, né, gente? Pra Fenty Beauty. Shine Like a vendedora de calcinha. Shine like a Diamond. Gente, Rihanna, nossa, que mulher maravilhosa. Ela só por... Eu acho ela assim, a voz dela é muito bonita. Ela é uma mulher muito bonita. E ela fala muita coisa nas músicas dela. Ela se envolve assim de um jeito que a gente consegue entender esse envolvimento dela. Tem várias músicas ali que você sente a emoção na voz dela, e você consegue se emocionar. E muitos dos clipes também muito icônicos, mas vou comentar sobre Umbrella, que foi o primeiro clipe que eu assisti da Rihanna, que é maravilhoso, assim, foi o que trouxe a Rihanna para mim, né? E fez muito mais sucesso no Brasil também, foi a Rihanna no Umbrella. Tinha aqueles DVDs, né, que a gente comprava que no já shopping foi comentado sobre. para poder a gente assistir em casa. Clipes, não sei o que lá de hip hop, coletânea. Top clipe. Tipo isso. Eu acho que não tem uma pessoa no Brasil que não ouviu Umbrella. É verdade. Todo mundo ouviu. Acho que Umbrella foi assim, o que abriu o brasileiro a começar a consumir. Gente, Rihanna. Nessa época que lançou Umbrella, inclusive, saía alguns jogos de videogame de futebol e tocava Umbrella. Gente, assim, até os héteros escutavam Umbrella na E eu tenho novidades. Adivinha quem também descartou a Umbrella? Quem? Britney. Gente, na época Britney tava um pouco assim, Tava louca, igual foi na época do blackout. Mas na verdade então foi a tava... produção dela que descartou, tá? Assim, nem chegaram a Queen. Ela não tinha voz na época, né? Agora ela tem. Agora ela tem para não trabalhar. E ela está certíssima, tá apoiando. Com certeza. E a Umbrella foi maravilhosa. Mas assim, a Rihanna, no mercado, puxando um pouquinho assim, pro mercado de maquiagem, a Rihanna foi assim, muito icônica, toda. Primeirista, pioneiro, o que for. Porque só a questão da base, tipo assim, depois que ela veio, que foi a maioria das marcas que usou, porque antes era só marca profissional mesmo que fazia MAC, enfim, coisa também importada. Também, né? Não tinha tanta variedade. Então, assim, e a Fenty Beauty, né, foi assim, uma coisa mais popular, né? Então, e se ela não quiser trabalhar também, ela nem precisa, porque o tanto que aquela mulher vende maquiagem. Do povo, ela não precisa mais, ela pode tirar as folgas dela. Amiga, tudo que ela lança é tipo assim, coisas de minutos, se esgota. Exato. Porque o povo ama, mas e é bom, coisa boa. Não só ela contribuiu muito para maquiagem, como a Selena também. E a Rihanna ela também contribuiu para toda aquela questão de não fazer lingeries apenas para as mulheres serem. Você tem uma ampla variedade de corpos que as lingeries dela contemplam e ela coloca no desfile. Ela não é aquele corpo que esconde que tem outros números. Mas a maquiagem dela realista, também, né? Ela tem a maquiagem da Rihanna é justamente isso. Tipo assim, quando ela lançou a Fenty Beauty, foi com esse pensamento. Tipo assim, ó, se uma branca, né, vai usar, uma negra, uma retinta também vai usar, ou também uma pessoa que é albina também vai conseguir usar. Então, assim, é de todo mundo, mas
quando ela lançou, tipo assim, foi um surto mesmo, porque tinha base pra todo mundo. E todo mundo que quiser vai Eram pegar. poucas marcas que tinham esse tanto de base Ela e não eram revolucionou. tantas, né? Porque ela englobou todo mundo. Igual você falou, negros retintos, eles tinham ali visibilidade, eles tinham ali voz, eles E, tipo podiam assim, ter algo para comprar. Coisa e que usar. funciona numa pele, porque a gente também tem muito disso. Para quem consome muita maquiagem e vê essas questões de marca, a gente vê muito isso, que muitas coisas, às vezes, o que dá na minha pele não vai dar numa pele muito escura, né? Então, assim, ela veio com isso. Se vai dar nenhum, vai dar em outro. E é Não vai só ter- a questão aquilo de tem- tom, tem mas a confusão, não. qualidade para poder, né, ter uma boa aderência e tudo mais. Né? Exatamente. E, tipo assim, igual vocês falam das roupas íntimas dela, também tem muito isso. Tanto que foi nessa que, inclusive, a própria Victoria's Secret, né, parou de fazer os seus desfiles, porque só tinham ali corpos padrões. Então, tipo assim, Rihanna visionária tanto na moça quanto na vestimenta e na maquiagem. E aí uma inclusão minha sobre Rihanna, que o lançamento do Entai, que teve ali o Work, que na época também foi babadeiro o lançamento, que tipo assim, ficou nas paradas também. Ou seja, ela tem músicas para todas as eras dela e ficaram, tipo assim, lá em cima. A gente pode falar de outras músicas, porque ela também tem uma discografia lindíssima, mas essas músicas aqui, vou te falar. Eu acho o Entai o álbum dela com mais personalidade. Você escuta e fala, só Rihanna consegue cantar isso. Exatamente. Não tem nenhum artista que consiga fazer aquilo ali. Consideration, Need and Me, e aí vai. E falando de Mendal, né, ela fez o foi na cidade dela, né, de origem, Barbados. Sim, ela mudou toda a estética dela, né, ela saiu ali de Umbrella, saiu daquele cabelinho Chanel, o visual também, ela chegou toda empoderada, com cabelão vermelho, imenso, assim, maravilhosa, que combinou com ela também, né, não tem tanto isso de cores, né, do cabelo. Ela não se importa, ela se joga, já foi loura, morena. Sim. Falta ser careca, mas até assim. Teve, né? Ela ousa, né, de todas essas formas, numa época que não tinha muita. Tinha ousadia, mas assim, estava a passos lentos essa ousadia no pop na época. Acho que ela. Na época de Mendal, eu lembro que foi assim, uma coisa totalmente inesperada ela trazer isso. E mostrando a origem dela. No caso dela, né? No caso da Rihanna. E do período ali, né? Do pessoal que ela tava. Vamos falar naquele período ali, né? Onde os artistas negros também estavam assim, sempre meio. Não tinha tanta ousadia. Eu acho que o Mendal veio ali um tiro um tiro na cara dali, né? Do machismo e tudo mais, ela jogou isso. Achei muito interessante. E Lana Del Rey também chegou em polêmicas. Ai, a Lana, eu acho ela muito linda, sabe? Ela tem uma voz maravilhosa. Em Born to Die, ela sentada dentro de uma igreja, pelo menos assim, eu enxerguei uma igreja naquele lugar que ela estava ali, né? Num trono, como uma deusa toda de branco, com uma tiara de flores ali, né? Com tigres ao lado dela ali, toda assim, poderosa mesmo. E a voz dela, assim, é maravilhosa. Eu lembro que pra mim ter assistido Born to Die a primeira vez foi muito chocante, porque toda a estética dela, todo o instrumental, acho que uma das coisas que mais me deixam instigadas pelo álbum Born to Die foi o instrumental. E pelo que eu entendi do clipe, né? Aquelas partes que ela tá na igreja, que ela tá com aquela roupa branca, depois ela ter morrido. Então ela tá meio contemplativa no céu, tá aquela coisa bem bonita. Eu achei que pode ser um vídeo paradão, mas ele tem imagens simbólicas muito bonitas. Assim. Eu acho que é uma coisa que é muito difícil de você esquecer. Sim. Todo o impacto da música e do clipe. E é interessante sobre esse clipe que depois disso ela lançou a trend da coroa de flores, né? Assim, o povo no Coachella, todo mundo usou. E que menina não usou, né, na época, né? Porque, se não me engano, foi na primeira de 2012, por aí. Foi bem antigo. Ou seja, na época ali que, tipo assim, as trends do Musical.ly estavam lá em cima, então o pessoal tava adorando. Mas sobre Lana Del Rey, Born to Die, é maravilhoso esse clipe. Ela cantando ali, igual a gente sabe, ela é muito contemplativa, né? Os clipes dela são, grande maioria, parados, onde você senta ali só para
escutar a música e se envolver durante o clipe. Não tem muitos artifícios. Normalmente é somente ela cantando. Lindo, lindo, lindo. Música linda, clipe lindo. Podemos aqui desenvolver outros clipes dela também que são nessa mesma pegada e são maravilhosos. Lana Del Rey eu passo para pegar demais. Não agora, infelizmente. Mas eu passo para Lana Del Rey de antigamente. Amigo, eu sou mais. Pra escutar Lana, eu tenho que estar no mood do dia. Porque tem dia que não dá, não casa. Pra mim, eu posso estar muito feliz, eu escuto Lana Del Rey porque Marquinhos ainda não sei porque adoro ela. Eu tenho que estar meio no ambiente, sabe? E Katy Perry? Katy Perry já é o oposto dela, né? Nossa. Totalmente. Maravilhosa. Felizmente, ultimamente. Vamos contratar, né? Vamos deixar abaixo. Vamos deixar abaixo, mas assim, na pauta a gente pegou dois assim, MVs de épocas icônicas da Katy Perry. Sim. Primeiro, né, California Girls, que tem toda aquela estética. Aquela estética fofinha, doce, mas ao mesmo tempo com aquela pitada assim, sensual. Sim, aquela sem roupa debaixo dela, né? Gente, a estética toda, essa estética, sei lá, eu amei. Na época Nossa, na época eu lembro que eu consumia essa música tanto. Inclusive, esse álbum dela. Porque tem ali a música Peacock também. Que ó, delícia. Tudo. E aí por aí vai. E, tipo assim, California Girls, inclusive, eu achei muito interessante, porque lá tem Snoop Dogg. E, tipo assim, tem todo o contraste que eu achei super interessante. Um feat ali que casa muito. E em California Girls, eu encontrei uma entrevista que a Katy Perry falou que ela quis escrever essa música, fazer a música em homenagem à Califórnia, porque ela é da Califórnia, e porque ela estava com ciúmes da Alicia Keys, porque a Alicia Keys tinha escrito uma música sobre New York. Então ela falou assim, se vocês estão falando de uma costa, nós vamos falar da outra. Ela tem uma entrevista que ela fala assim, ela comenta aqui, quando tiver inverno em Nova York, as garotas vão para Califórnia. Porque lá é só 365 dias do ano, então ela quis homenagear, falando, né, que as garotas da Califórnia é mais apimentada, vamos dizer assim, é doce, mas também tem um quê, né, dessa sensualidade e tudo mais. Eu vi que realmente ela tinha comentado que todo mundo faz música para Nova York, mas aqui a Califórnia tem seus atrativos, que ele queria fazer essa homenagem. E o apelo visual do California Girls é tão forte que é uma era que você não esquece. Você sempre vai atrelar a Katy Perry com aquela era extremamente doce, as turnês eram grandiosas, tinha aquele vestido de cupcake. Todas as cores, todas as... O palco era grandioso. Era uma chuva de arco-íris ali, né? Acho que, na verdade, uma chuva de doce. Exatamente. Porque tanto tudo colorido, a estética do álbum, quanto a turnê, MV, tudo dela foi com essa coisa. Então, assim, não é igual a Marcela falou, foi muito apelativo. Então, toda hora que a gente lembra... Mas não é proibido para diabéticos, tá, gente? Pode consumir o clipe, não tem problema. Gente, e pra mim, Dark Horse é do álbum que eu mais gosto da Katy Perry. Prism. Pra mim, aquilo ali é uma obra de arte. Álbum delícia. É um álbum delícia. E aí eu adoro essa coisa assim, eu coloquei ali na pauta, tipo assim, Egito pop. Tudo que vem com essa porque ela faz a referência na porque, gente, claramente, inclusive dois memes que eu adoro de Dark Horse é aquele, meu nome é a Júlia, e o outro que é o Sou Farol. Nossa, adoro também, meu Deus. Eu amo! Tudo. Virou febre na época no Brasil. de Dark Horse também é um álbum excelente, porque só tem hinos ali dentro. Mas Dark Horse, inclusive, na época ele foi muito interessante, porque eu lembro de assistir ele no MTV, naquele top 10 que passava no MTV. Sei! As 10 músicas melhores. As mais tocadas. Eu lembro que recentemente essa música foi resgatada, porque em alguma da música ela cita o Jeffrey Dahmer. Que foi na época que tava... série, né? que ia vir a série, justamente. Aí Foi em fizeram esse 2022. link. E tipo assim, ninguém... É porque a gente nunca tinha reparado, né? Porque o inglês não é nossa... Não era a nossa... o povo quando cantava, o povo não, que cantava de Jeff Dahmer que era, né? qualquer. Depois quando chegou o povo, meu Deus, tava falando isso. Meu Deus. Produção pro Prism. O álbum do Dark Horse, inclusive, igual eu falei, tem várias músicas icônicas. Tipo assim, só que eu tô pensando aqui, tem o Roar,
onde ela tá lá no meio da selva e aquela música maravilhosa. E tipo assim. Ela tá tão bonita ali. Nossa! Mesmo, É uma historinha, tá esse Roa e ela e a favorita das minhas sobrinhas, E também porque tem é uma historinha. Unconditionally, que ela tem aquele negócio, aquele carro quebrado, ela. Ai, Lindo demais. Olha, Katy Perry, rainha, o resto nadinha, mentira. Falar de rainha, né? A Ariana com God is a Woman. É verdade. Vou puxar o gancho aí. Né? Pra falar de rainha, de Deus e de tudo mais, eu né? não tô aguentando vocês com esse negócio de puxar o gancho. Puxar o gancho, olha lá atrás, ó. Gente, há referências, né? De que sempre as divas pop, elas se colocam na interpretação ali dos clipes em que elas estão no centro de alguma forma. A Ariana Grande, ela revolucionou aí o movimento feminista e com God is a Woman, porque ela se colocou, não ela como artista, mas ela como mulher no centro ali do universo, com a criação do mundo e pegou a estética de várias referências em que o homem está no centro do poder, com várias obras artísticas, mesmo o Grande Pensador, com a criação de Adão, ela foi transformando aquilo ali, adaptando como se Deus fosse uma mulher, que é o nome mesmo do título da música e do clipe, que é maravilhoso. Sim, e além de tudo isso, ela também colocou vários elementos diferentes ao órgão feminino e também sobre o direito da mulher ter prazer. Inclusive, polêmica. Com certeza. Tem até uma parte da Bíblia que é recitada, dizem que é pela Madonna, né? Pela voz da Madonna. Isso, E também tem toda uma questão de que ela tinha sofrido aquele atentado no show de Manchester. Então ela estava um tempo parada e ela voltou justamente com um single daquele tamanho. E também fala sobre como, além do prazer, a vida também vem da mulher, né? Sim, tem uma cena que ela está sentada, né, no Jardim do Éden, representando o Jardim do Éden, e ela sendo a mãe de todas nós, né, com a barriga de gestante, representando isso, o nascimento, porque a mulher é a única que gera outra vida. Então, isso impactou muito, teve muita polêmica na época. Todo mundo pegava o clipe, pegava frame por frame para poder falar, isso representa aquilo. Até aquela parte onde tem os castores, porque quando os castores machos, eles estão longe das fêmeas, eles aparecem assim no clipe, né? Eles aparecem um tanto de tocas deles, né? Que eles vivem embaixo da terra e começam a gritar. E isso é tentando chamar a atenção da mulher. Então, é isso, gente. O pessoal foi pegando tanto, assim, nossa, tinha várias pessoas que faziam essa análise, né, dos clipes. E esse clipe foi incrível. Sim. E o clipe, ele é interessante tanto para a época, né, que ele foi lançado, quanto também a estética dele também mostra muito essa questão também de colocar a mulher no centro. Tanto que tem aquele momento lá que ela com a perna aberta fazendo aqueles gestos na terra. Tem também aqueles momentos que ela fica naquela água, aquela água meio roxa, assim, ela só fazendo glow também ali. Então, tipo assim, ela também foi icônica ali. Infelizmente não é uma das músicas que eu mais consumo dela, eu não vou negar. Mas eu sei o peso para a história daquela música foi. E, tipo assim, ainda é. Porque muita gente lembra muito dela desse clipe e dessa música. Sim, nossa, ele é bem significativo, né? Representativo no movimento feminista. Eu gosto muito de No Tear Left to Cry. Foi o primeiro MV clipe que eu vi da Ariana Grande e, tipo assim, pra mim aquilo ali foi quando eu falei assim, meu Deus, essa mulher, ela é uma cantora foda demais da conta. E eu, sei lá, gente, só dá ficar descendo aquele bando de escadas, as escadas grandes, ela descendo aquilo, aquelas coisas invertendo, a cidade invertendo, nossa senhora. Câmeras, sei lá, meio tudo prático, né? Ela realmente fez aquilo, ela estava suspensa lá com a mãozinha lá, ó. Então, assim, pra mim foi assim, ó, perfeito. Música, clipe, tudo. A Ariana canta muito, ela é incrível e ela também se inspirou demais na Mariah Carey, né? Quando a Ariana lançou o seu primeiro albinho lá, todo mundo falava, não, parece a Mariah, tem a voz da Mariah. Ela fez cover de Emotion, que é a música assim, que a Mariah mostra, que ela faz os falsetes lá, todo mundo quer fazer. E Mariah escreveu a história do pop com Heartbreaker, né?
Nossa, gente, Heartbreak. Já tô pensando, já sabe minha idade, mas vou revelar de novo. Me lembro criança assistindo Heartbreak. Assim, sabe? Eram os pouquíssimos momentos que eu tinha de consumir algo da cultura pop. Era em alguns canais passavam, não era um canal TV aberta, mas era uma parabólica. E a gente conseguia sintonizar em canais que pegava clipe, mas não era MTV. Eu lembro da Mariah cantando Heartbreak, a cena dela lutando com ela mesma, ela depois brigando, não é porque ela criou uma história ali, na verdade, ela tinha acabado de terminar um casamento, mas ela criou a música ali, lançou a música de Heartbreak, né, coração partido, mas de uma forma tão leve a música, que você parece assim que como se ela não estivesse sofrendo. Ela assim, eu estou sofrendo, mas eu vou seguir em frente e vou superar isso rapidamente, vou tentar o máximo para isso. Na história do clipe, ela entra, como ela loira, no cinema, vê o ex-namorado dela com a outra ela morena, e ela e os amigos ficam atazanando ali dentro do cinema, todos eles jogando pipoca e tudo mais. Ela não queria que estivesse acontecendo aquilo, mas assim que ela morena sai, né, que é a atual do ex-namorado, ela sai e vai atrás, tenta conversar com ela, só que a outra puxa para brigar. Então ela acaba brigando com ela. O Jack Chan ensinou alguns movimentos para Mariah Carey para poder fazer aquela cena da luta. E ela, aí no final, né, ela ainda joga um refrigerante lá no ex-namorado. É uma cena assim que essa cena assim, pegou como inspiração para poder representar muitas outras cenas dessas, assim, que são usadas aí em séries, filmes também. Essa de sair jogando um refrigerante, uma bebida no colo de dois namorados, no colo de alguém. E a calça jeans dela, ela cortou, porque ela não aceitava que não iria ficar uma calça baixa mostrando o corpo dela. Gente, ela mesma que cortou, que iniciou o movimento de calça de cintura baixa dos anos 2000, Mariah. Eu te odeio por isso. Não aceito essas calças de cintura baixa, mas ok, a gente entende que foi estética. Ela tinha um corpo maravilhoso pra mostrar. Não vou negar que eu não conheço esse tipo, eu nunca consumi. Mas aí eu posso fazer o gancho aí pro Obsessed, por exemplo, porque eu já consumi esse clipe. E eu posso falar sobre ele, porque é babadeira, ela com aquela roupa lá, toda assim querendo e tal, o cara lá aparecendo. O cara que todo mundo sabe quem é. Né, ó, e eu acho esse clipe maravilhoso, a música belíssima, dá pra, tipo assim, ouvir ela e ficar se querendo igual ela. E Mariah Carey, rainha, maravilhosa. Música perfeita. Pra mim que é atemporal. Com certeza. Sim, escutei quando era nova, escuto agora quando eu tô mais velha, e até hoje, inclusive, é uma música que tá em alta, né, nas redes. Você pode pegar na internet, as pessoas vão lembrar dela por Obsessed. Quando quer mandar um recado, né? Tá de pé. Eu peço, ai, me deixa. Quer mandar um cheiro pra alguém, você manda pra mim, tipo assim, quando a primeira vez que eu assisti o clipe, tipo, e agora, assim, eu sinto que seria mais assim uma crítica a tipo assim, o pessoal que tipo paparazzi de Lady Gaga, sabe assim, a crítica a jornalistas, né, que a gente sabe que tipo assim, que fala mal, essas coisas assim, mas sabe? Eu não acho que esse clipe foi feito pra isso, não. Não foi sei. por causa do Eminem mesmo. Foi uma polêmica que aconteceu. Calma que eu vou contar. Vai, fala pra nós. Então, em Heartbreak, inclusive, ela debutou o Jay-Z, né? Ela é culpada por hoje Jay-Z ser famoso. Sim. A Mariah revolucionou com esse clipe porque ela começou a inserir rappers em músicas de pop. Ah, foi ela? Foi a diva. E antes disso, ela tinha feito o Fantasy, um remix com um artista que eu não lembro o nome dele é bem complicado, mas que era um rapper bem polêmico na época, que ela era muito fã e ela queria gravar com ele. E o até então marido dela, que era o CEO da Sony, ele não queria deixar. Então ela gravou escondido. E gravou Heartbreak escondido também. Olha! Passada! E Heartbreak também tem um remix com duas rappers femininas, inclusive uma delas é a Missy Elliott.
Não. E também foi gravado meio na surdina. Adoro que era mais debaixo dos panos. Mas depois que Fantasy deu certo, a gravadora deu todo o apoio para Mariah conseguir gravar com os rappers. E agora toda música de pop praticamente tem que ter um rapper cantando no meio, graças a Mariah. E a cena das duas brigando, tem uma cena parecida em Hold It Against Me, da Britney, que tem a referência. Inclusive a Mariah sempre fala que essa Mariah Morena é o alter ego dela. Ela tem até um nome para essa alter ego, mas eu não lembro agora. Sim, e esse alter ego dela que ela gravou aquele álbum de rock que eu comentei naquela última vez. Da barata amassada. É um rolo porque ela acabou esbarrando com Eminem alguma vez na vida, segundo a própria. Disse que nunca teve nada com ele, mas que ele começou a falar para as pessoas que tinha rolado, que ele tinha feito um amor intenso com ela. E ele falou isso numa música, inclusive, dando detalhes bem nojentos. Isso passado. Eminem. Ele tinha acabado de lançar a música, estava começando a ficar famoso e tudo mais, nessa época, 97, 98, por aí. E o clipe, ela, na verdade, quando você disse, né, que parece que é um shade ali contra os paparazzi, é porque ela usou disso para criar uma história no clipe. Mas, na verdade, não é só para eles, né, para os paparazzi que ela criou essa música, né? Ela disfarçou um pouco ali, mas, na verdade, todo mundo sabe que era pro Eminem. Até porque no refrão ela fala que ele mentiu que fez amor intenso com ela. Entendeu? Então é muito diretamente. E ela se veste como ele no clipe. Ela representa o tempo todo como se ele fosse uma pessoa muito patética atrás dela. Ele tem uns vídeos, umas fotos dela. E os paparazzi atrás, e os paparazzi atrás descobrindo o que está acontecendo entre os dois. Então, por isso tem... um artista pop, ele vai tentar atacar de tudo que ele conseguir tentar atacar, ele vai colocar ali para atacar. Sim. De hip hop faz as diz, né? Mas o J-pop vamos incesto foi considerado umas diss track, tanto todo mundo zoa falando que é a diss track mais poderosa que tem, que, tipo, e a Mariah ganhou a batalha contra o Eminem. E agora vamos falar de Nelly e Kelly. Kelly Rowland. Acho que pra gente concluir aqui, né? A gente colocou esse... Só pra meme. Justamente a gente colocou esse clipe aqui mais por conta desse meme, que quem lembrou foi o namorado de Marcela Matheus, de Dilema, né? De Nelly Kelly Rowland, que é dela mandando a mensagem de texto no Excel. Por isso que não respondeu. Ela estaria esperando responder até hoje. Para os boys mandar mensagem. Para o pessoal dos anos 2010 para frente não vai entender muito bem esse meme, a referência, mas há muito tempo atrás era utilizado para quem tinha dinheiro uma mensagem de texto em um pager, que era como se fosse um pendrive gigante com a telinha, né? Na verdade, um celular pequeno ali, assim, que tinha alguns botões e a gente conseguia digitar e mandar mensagem, mas tinha que ter o e-mail da outra pessoa para poder mandar essas mensagens, eram textos curtos. Em alguns filmes aí dos anos 90, 2000, até 2005, 2007, por aí, ainda mostra um pouco desse aparelho. Então, para quem não conhece, o meme é esse porque aparece uma mensagem de texto, mas escrita em um programa do Excel dentro do Pager. Só que o Excel ele é um programa que antigamente não dava para você mandar o arquivo para ninguém, nem mandar mensagem de texto. O Excel é só feito para poder você fazer tabelas e planilhas, especialmente cálculos matemáticos e tudo mais. Então... Inclusive, nem que eu descobri, mas eu vi como funciona assistindo Friends. Porque lá eles utilizam. Inclusive o próprio Ross, ele tem, porque ele estava em mensagem com o lugar onde trabalhava pelo Pager. Então, tipo assim, muita coisa legal. O WhatsApp de antigamente, vamos dizer assim. Praticamente, sim. Não, mas a música mesmo em si, ela é muito gostosa de ouvir. E com a nossa querida ex-Destiny Child, né, a Kelly, a voz dela é maravilhosa. O clipe é uma história interessante, né, porque é uma vizinha que chega no bairro e o cara, né, o Nelly, ele se apaixona por ela à primeira vista, apesar de, pelo que ele fala na música, apesar de ela ter filho e namorado. E ela se encanta por ele também. Apesar de ter filho e namorado. Mas eles ficam ali, assim, um olhando para o outro, um querendo o outro o tempo inteiro, mas no final do clipe, na música não fala em momento nenhum, né, que eles
Eles começam um relacionamento e no final do clipe ele começa a sair com outra garota e os dois se querendo, ali, se apaixonados, um querendo o outro, mas em momento nenhum cita traição, em momento nenhum mostra essa relação entre eles, só no finalzinho do clipe eles dançando e uma senhora lá gritando, Kelly, vem embora, volta pra casa, Isso. tudo mais, tipo assim, sai daí da rua, menina, vamos. Adoro. Mas aí começa um mix em cima e aí a gente não consegue entender bem o que a senhora tá falando. E mesmo que a gente colocou aqui pelo meme, a gente tem que entender também que é um clipe muito bom, a música muito bom. A excelente. música é o que é uma marca ali dos anos 2000, 2010, né? Dessa década. Não consigo assistir esse clipe e não reparar nas roupas horríveis. Era Eles hoje, né? eram muito cafonas. E essa foi minha contribuição. Muito cafona. Não. E aí, ouvinte, pra você, qual foi o clipe que marcou sua vida? Né? Aquele que você assistiu tantas vezes que já sabe as cenas de cor. Conta aqui pra gente nos comentários, envia pra gente na DM, tá? A gente vai concluindo o nosso episódio sobre clipes icônicos por aqui, tá? A gente quer que você puder, deixa aí sua contribuição, seu like, se inscreve no nosso canal, segue o nosso Instagram, o nosso Spotify, Estamos YouTube, no TikTok, YouTube, Spotify, até Facebook. A recomendação que cada um de nós vai fazer. Ixi, é mesmo! Nossa, uma recomendação. Ah, nem pensei, deixa eu ver. Recomendação assistir Paparazzi da Gaga. Sim, nossa, vale super a pena. E a minha, né? Escutem Hentai, por favor. Porque se você não escutou, não tem como não ter escutado. Mas se você não escutou, escute e depois me fale. Comentem aí. Vejam se o link de paparazzi com telefone faz sentido ou não. Mas é confirmado, é a continuação. Assistam então telefone, paparazzi, depois telefone, para pra- poder vocês entenderem a história. E pra mim, vocês escutem Beyoncé feat. Nicki Minaj, Flawless. E é isso. Beijo. Beijo, gente! Tchau!